Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui, mais uma live começando. E hoje eu vou receber a Priscila, que eu já sei que ela já tá por aqui. Deixa eu já chamar a Priscila. Oi, Priscila, tudo bem? Seja Oiê, tudo bem-vinda. bem? Que bom falar com você. Você tá falando de onde? Balneário Camboriú, Santa Catarina. E aí, para a gente começar, começa me contando um pouquinho de você, de onde que veio esse interesse por educação financeira, né? O que que você fazia, o que que você faz? Conta um pouquinho aí da sua vida pra gente. Quem olha para mim, imagina que assim, a pessoa nunca passou por um problema financeiro. E eu tive muitos problemas financeiros na minha vida, por conta da falta de planejamento e da falta de inteligência emocional em relação ao dinheiro. Sim. E eu sou formada em educação física, né? Trabalhei como personal trainer muitos anos, só que vira e mexe surgia algumas oportunidades para que eu trabalhasse com a parte administrativa financeira, Uhum. que é uma área que eu gosto muito, até porque o meu pai, ele é formado em matemática, física e é engenheiro civil. Então, assim, a parte de matemática, cálculo, eu cresci envolvida nisso. E aí, quando eu falei para ele, né, que o meu primeiro emprego como administradora, ele falou assim: eu não acredito, você se formou em educação física e vai trabalhar com administração? Eu falei assim: uai, eu gosto, né? Aí ele, então vai embora. Quem sabe dê certo e você viva disso, né? Uhum. Então, eu trabalhei com um tempo conciliando as duas coisas, né? E aí, quando eu percebi que realmente era isso que eu queria, aí eu larguei a educação física e continuei só com a parte financeira. Tá. Só que aí, na época, uns anos depois eu casei, e aí eu já estava começando a trabalhar de novo com a parte de turismo, envolvendo também o financeiro da empresa. Eu já estava meio que assim, saturada, porque o mercado estava muito estranho naquela época, e me apareceu de novo a oportunidade de voltar para a educação física. E eu falei assim: bom, vou tentar uma última vez. Se não der certo, pelo menos nas finanças, eu sei que o pulo está garantido. E aí Aham. eu fiquei aproximadamente uns 3 anos, até que começou a haver essa história da pandemia e academia no Rio de Janeiro tudo fechado, nada funcionando. E aí surgiu a oportunidade de voltar para finanças. Eu conheci o meu atual marido, né, que ele é aqui de Balneário. Então eu me mudei para cá e nessa mudança eu fiz uma mudança radical, não só de estado, mas como de profissão. E aí começou tudo a aparecer muito cliente da parte da educação física, né? Porque o Aham. meu perfil era voltado para educador físico. Só que aí começou a surgir também empresa e outras pessoas, né? E aí eles começaram a te pedir ajuda também nessa parte financeira? Como é que eles perceberam essa parte? Porque aí você me contou que você voltou para educação física, ficou um tempo, veio pandemia, aí não dá para dar aula e tal. E aí como é que foi esse ponto seu de reconexão, de começar a atender? Porque eu sei que hoje você já tem cliente, você já está atendendo como educadora Sim, financeira, sim, e as sim. a gente que estão aqui assistindo a gente, às vezes tem muito isso, né? A educação financeira é só para contador, é só Né? para, né? E não é isso. Então, como é que foi esse Exato. ponto aí de conexão que as pessoas começaram a te pedir ajuda também para essa parte financeira, para a educação financeira? Não foi do dia para a noite, tá? Uhum. Eu garimpei muito até chegar no ponto que eu tô hoje. Porque, Aham. assim, eu comecei fazendo a administração e o financeiro das nossas empresas aqui. Uhum. Eu e meu marido, nós temos uma escola de treinamento para educador físico e eu tenho Aham. o meu negócio. Então, eu comecei fazendo a administração das duas coisas. E a gente começou a oferecer para os alunos da escola. Legal. Então, o pessoal começou a perceber que essa parte da educação financeira,
do controle financeiro, principalmente para a área da educação física, era algo essencial, porque Sim. hoje você tem 15 alunos na sala de musculação como personal. E Uhum. de uma hora para outra você pode perder todos os contratos. Então, Sim. como que você vai viver sem dinheiro nenhum? Porque hoje você tem 15, Aham. amanhã você pode ter 10, no outro mês você pode ter 5. Então, a oscilação do mercado é muito grande. E aí a Entendi. gente começou a trabalhar isso na cabeça deles. E aí Uhum. começou a vir, né, de pouquinho em pouquinho, o pessoal da educação física, mas também veio pessoal de outras áreas. Eu Muito atendo bom. todo mundo. E a Só maioria é que, empreendedor, né? Profissional sim, autônomo e empreendedor. isso, isso. Só que a Uhum. chave realmente virou quando eu comecei a fazer o EFINC. Porque Sim. aí eu comecei a pegar alguns pontos que eu falei assim, nossa, eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali. E Uhum. o start mesmo foi quando eu assisti uma aula dentro do EFINC sobre precificação, parte de vendas e Uhum. etc. E eu precisava dar uma aula de precificação dentro da escola. E eu Uhum. queria algo que fosse didático, porque assim, eu tenho a teoria, né, o técnico muito firmado, mas aí quando você leva o técnico para esse público, Sim. não engaja. Porque assim, eu tinha muito a técnica, principalmente da precificação de produto. Então eu falo assim, como que eu vou levar isso para eles? Porque é serviço, né? Você Uhum. tem a questão dos gastos fixos, mas é diferente, Sim. né? Então eu assisti, eu falei assim, eu vou assistir a aula e vou ver se, né, me abre a cabeça. E aí no que eu assisti, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha que ter assistido isso ontem, né? E aí, não, e eu te confesso, eu assisti aquela aula umas 4 vezes. Porque eu Uhum. falei assim, eu vou até esse troço entrar na minha cabeça e eu consegui achar uma linha de raciocínio para explicar. E eu peguei aquela aula que foi de aproximadamente 40 minutos e eu Uhum. fiz uma aula de 3 horas. Olha que legal. E através dessa aula vieram outros clientes para mim. Muito Então, bom. depois disso, que eu consegui fechar aquele número enorme de alunos na consultoria individual, e a Uhum. minha mentoria, eu sempre fecho ela trimestre, porque para mim o trimestre é o período mínimo para poder Uhum. chegar e ensinar a pessoa a andar sozinha, se ela quiser Sim. depois, né? Mas Sim. dificilmente isso acontece. E outra coisa, Pri, é que assim, muita gente pensa que se eu escolhi trabalhar com educadores físicos, eu não vou ter clientes de outras áreas. E você já me falou que sim, você tem clientes. Sim, sim, Porque sim, eles te sim. indicam, porque outras pessoas contam. Então, como que vem esses outros clientes de outras áreas que não são educadores físicos e que acabam te procurando e você fecha a sua Aham. mentoria também? Eu tenho indicação, tá? Uhum. Na verdade, a indicação de outros nichos vem pouco de cliente, porque Tá. eu tenho cadastro no Google Meu Negócio, Uhum. então muita gente me acha por ali, tá? Legal. E também pelo Instagram. Pelo Uhum. Instagram vem muita gente também. Então, Que legal. normalmente, o que eu faço? Quando a pessoa vem do Instagram ou vem da pesquisa do Google, eu costumo fazer um pro bono. Eu Uhum. faço uma reunião, né? A gente tenta conversar, entender o que está acontecendo, e aí eu falo assim: olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, dentro desses planos aqui. E aí, normalmente, a pessoa fecha, ou então ela fala assim: eu vou conversar com meu marido, e aí, horas depois ou no dia seguinte, ela assim: vamos fechar aqui, eu preciso de tu. Muito bom. E você atende online? Suas sessões Oi? são online? Suas sessões são online? Você usa esse recurso de atender online para poder não ficar limitada aí na tua cidade? Sim. Aqui sempre foi online. Eu Uhum. nunca fiz o atendimento presencial. E Pri, para quem está aqui assistindo a gente e de repente vive aí essa questão como você, né? Tem duas áreas de interesse que você gosta muito. O que você pode deixar de mensagem para essas pessoas que às vezes acham, não, mas eu estudei isso,
não tem Uhum. nada a ver eu ir buscar outro campo de conhecimento? O que você pode dizer para essas pessoas? O que eu posso dizer é que, assim, se existe a oportunidade de você se dar muito bem em outra área, e é algo que você domina, ou mesmo que você não domine 100%, mas que você vai correr atrás de aprender, dominar e poder levar isso e fazer disso uma segunda renda, que faz. Porque hoje em dia, com a internet, a gente não tem limite. Então, eu não me arrependo de nada, sabe? Aquela história assim de tá com medo, vai com medo mesmo. Foi o meu caso. Mas é aquele medinho bom que a gente sabe que lá na frente vai dar muito certo. Então, eu aconselho todo mundo a fazer. Até porque a educação financeira, mesmo que você não faça dela uma segunda renda que vire primeira, né? Você pode usar como complemento, ela Sim. vai ajudar muito, porque vira e mexe aparece alguém assim, nossa, eu tô endividada no cartão que eu não sei o que eu faço. E aí você vai dar uma ajuda aqui, e de repente aquela ajuda se transforma em outra coisa, ou então pode Sim. trazer outras coisas para você. Então assim, eu sou suspeita em dizer, porque, né, é algo que eu gosto, eu amo, sou apaixonada e assim, eu vivo para isso 24 horas do meu dia. Completamente. Muito bom. E eu quero te agradecer, Pri, por compartilhar um pouquinho da sua história. Vamos conversar outras vezes para você ir me Vamos. contando essa sua jornada, Aham. né? Conforme a gente vai plantando sementes, essas sementes vão germinando, né? Hoje ela tem 30, Sim. gente, 30 clientes de educação financeira e daqui a pouco terá mais, e vão ser 300 e Amém. 3.000. E isso aí não tem limite. O mundo é Não, abundante. Então, o verdade. trabalho que a gente faz é para todo mundo. É igual o educador físico. Todas as pessoas precisam, né? Então, Sim. não vai concorrer um com o outro. O educador financeiro também. Todas as pessoas aqui precisam e vão precisar sempre. Então, Pri, gratidão por compartilhar aqui Ah, a sua história com eu a que gente. agradeço. Para mim foi um prazer enorme. Precisando é só chamar que eu venho quantas vezes forem necessárias. Muito É bom. algo muito prazeroso para mim. Ainda mais contigo, né? Que tem Ah, participação, né, no alavancar do meu sucesso na área aí. Pri, ó, gratidão por estar aqui com você. Tenho certeza que você Obrigada. está impactando a vida de muita gente. E bora crescer, né? Bora crescer. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau.